Paz e graça, abençoados de Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus é bom. Mais um final de semana chegando, né, para nós, pela graça de Deus. Mais um final de semana para a gente se aproximar mais de Deus, orar mais, jejuar, né? Buscar mais a face dele, estar mais atento àquilo que Deus está falando com cada um de nós, né? Glória a Deus por isso. A palavra hoje é em Lucas 11, aonde diz assim: E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou em uma aldeia. Certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe: Pois que me ajude? Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Eita Jesus! Jesus é maravilhoso, né, meus irmãos? Glória a Deus, né? Jesus entrando ali naquela aldeia, passou lá na casa de Marta e Maria. Jesus era muito amigo de Lázaro, né? Sempre que ia naquela cidade, visitava, né, a família. E nesta passagem por lá, Jesus foi para a casa de Marta e Maria, né? Ficar lá com eles. Só que Jesus, aonde chega, né? Aonde Jesus está, né? Ele sempre está ensinando, sempre está pregando, sempre está falando. Ele sempre está, né, fazendo as suas maravilhas. E muitas vezes a gente ouve de Deus, né? Tem de Jesus. Jesus está falando, né? Nos ensinando todos os dias. E a gente muitas vezes, por tanto afazeres, né? Por tantas ocupações, às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitos não ouvem a voz de Deus, muitos não sabem como é que Deus fala, muitos não sabem como Deus fala, não sabem como é a voz de Deus, porque muitos andam muito afadigados, né? Com tantas coisas na mente, com tantos afazeres, com muitas preocupações, que acaba deixando, né, as coisas de Deus de lado. Não fica atento, né, à palavra de Deus, à voz de Deus, e nunca sabe quando Jesus está falando, quando Jesus está ensinando, porque não pega aquilo que o Senhor está ensinando para nós. Jesus falou para Marta: por que andaste tão ansiosa, enfadigada? Jesus ali, meus irmãos, na casa de Marta e de Maria, ensinando, falando coisas maravilhosas. E Marta, em vez de estar ouvindo, né, prestando atenção, ela estava preocupada com a limpeza da casa, preocupada com as arrumações, preocupada em servir o melhor para Jesus, de dar o melhor para Jesus. Mas Jesus já tinha tudo, ele já tem tudo, né? E Maria, que não era boba nem nada, estava aos pés de Jesus, ouvindo atentamente a voz dele, tudo que ele estava ensinando, tudo que ele estava falando ali. E ela estava ali, tomando parte daquela conversa, aprendendo, né? Recebendo de Deus. Enquanto a outra irmã estava preocupada com a arrumação, com o que fazer, com o que comer. E Jesus falou para ela: para que andaste tão ansiosa, tão enfadigada? Imagine, meu irmão, que Jesus na tua casa, você recebe Jesus na tua casa, Jesus vai te visitar. Claro que você vai sempre pensar em dar o melhor e fazer o melhor para ele. Mas ali, vivendo aquele momento com Jesus ali, eu ia estar preocupada em varrer uma casa,
né? Em arrumar as almofadas no sofá, botar tudo perfeito ali. Eu ia estar sentada do lado de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para me ensinar. Como Maria fez, né? Tanto que Jesus disse para ela que a melhor parte, a qual ninguém ia tirar dela, o que ela aprendeu ali, da parte de Jesus, ninguém ia tirar dela, porque o que ela aprendeu ali ficou para ela. Ela pegou tudo ali, né? Tomou posse ali da palavra de Jesus, o que Jesus estava ensinando. E é uma coisa, meu irmão, que quando Deus fala com a gente, quando Deus tem algo para a gente, ele nos ensina, aquilo que ele nos ensina, aquilo que a gente aprende, ninguém toma de nós, ninguém tira de nós, porque ele nos deu. Quando Jesus nos dá algo, que ele faz algo por nós, que ele tem algo na minha vida e na sua, não adianta. Não adianta ninguém tentar, não adianta ninguém tentar impedir, porque não vai conseguir, porque o que Jesus dá, ele dá para sempre. Ninguém toma de nós. Muitas vezes tem muitas pessoas aí, né, que se comporta como Marta, né? Deixa as ocupações do dia, as tribulações do dia e não querem buscar Jesus, né? Não querem ouvir de Deus. Quanto Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já tem falado com você? Já tem te dado uma direção, já tem usado alguém para te dar uma direção. Quantas pessoas Deus já usou para te passar um recado, para te falar algo, para revelar algo para você. Muitas vezes você só ouviu naquele momento e depois você esqueceu. Ou durante o dia você anda tão atribulada, tão enfadigada, tão ocupada com os afazeres que esquece até de chamar pelo nome de Deus ou glorificar o nome dele. Mas não deixa, meus irmãos e minhas irmãs, as suas ocupações, não deixa as tribulações, não deixa as lutas do dia a dia tirar você da presença de Deus, tirar daquilo que você está buscando da parte de Deus. Não deixa que as situações, as circunstâncias façam você se afastar de Deus. Ainda assim que você tem luta, ainda assim que você se atribula, mas continue com tua mente no Senhor, porque quando Ele falar com você, você vai estar atento à voz dEle, o recado dEle, aquilo que Ele tem para ti. Aqui Maria, com certeza, ela guardou no coração dela tudo aquilo que Jesus ensinou ali. As pessoas hoje, elas não querem mais ouvir tanto assim de Deus, elas não querem buscar, né, a presença de Deus, elas não querem ouvir de Deus, não querem dar atenção à palavra de Deus, né? Elas não querem guardar os ensinamentos de Deus para elas ouvem uma palavra abençoada, ouvem uma palavra que cura, uma palavra que edifica, só pega ali naquela hora, só se emociona naquela hora fica cheia de vontade de servir a Deus, cheia de vontade de meditar mais na palavra, cheia de vontade de buscar mais a Deus, mas quando chega de 2 dias, 3 dias em diante, já não querem fazer mais a mesma coisa, não quer repetir a mesma coisa, e perde, e deixa de ganhar mais de Deus, deixa de ter mais de Deus. Quando você vive afadigada, atribulada com as coisas, ocupada demais, você não vai escutar a voz de Deus, você não vai sentir a presença de Deus, você não vai clamar a Ele e Ele vai te responder, você não vai ouvir a voz dEle, porque a tua mente está preocupada, a tua mente está atribulada, você está focada mais em uma limpeza de uma casa, em um trabalho. Meu irmão, se você serve a Deus, se você tem obediência no Senhor, você tem uma intimidade com Deus, não importa aonde você estiver, aonde você chegar, você fique focada no Senhor, fique ligada, não deixe que a tribulação do dia a dia, os trabalhos do dia a dia, tire você do foco, tire você da presença. Não importa o que você esteja enfrentando, o que você esteja passando, porque Deus é Deus da tua vida, né? Se a gente deixar de buscar essa presença, de ouvir de Deus, o que Deus quer falar para nós, o que Deus está ensinando para nós, como é que vai ser a nossa vida como cristão, como servo do Senhor?
a gente não vai ter nada para repartir com os irmãos, para dar, para contar, se a gente não tiver essa busca com Jesus. Então fique atento à palavra de Deus. Deus sempre está falando com todos nós, Deus sempre está nos ensinando como buscar, como fazer, como ter a presença dele. A gente só não tem se não quiser, se tiver preguiça para buscar. Marta, ela não tinha preguiça, porque ela era uma pessoa muito cuidadosa. Talvez ali na casa dela, a preocupação dela, né, era arrumar a casa para Jesus ver que tá tudo limpinho. A preocupação dela era arrumar aquele canto ali onde Jesus ia se sentar para ficar bem confortável. Talvez a preocupação dela era por receber Jesus na casa dela, né, e dar o melhor dela para Jesus. Fazer um almoço. A preocupação dela era a limpeza, era receber Jesus bem, era ele tá bem acomodado ali. Mas, meus irmãos, a única coisa que Jesus queria dela é que ela tivesse, né, atenta à palavra dele. O que ele mais queria é que ela tivesse ali, do lado dele, ouvindo os ensinamentos dele. Aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava ensinando. Porque quando a gente aprende algo de Deus, quando Deus dá algo para nós, é maravilhoso, né? É um privilégio quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá um entendimento, quando Deus nos usa como vaso para outra pessoa, quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá uma palavra para passar para alguém. Isso tudo a gente tem que pegar, isso tudo a gente tem que ficar atento às coisas de Jesus, o que Jesus tem para nós, o que ele está nos dando, o que ele está falando. Mas se a gente se preocupar só em manter ali para a vinda de Jesus, para ele ficar, a gente não vai ficar atento ao que ele está falando, por causa das preocupações, por causa da gente estar tão preocupado querendo que aquilo fique bom, fica ajeitado, fica perfeito. E Jesus, ele só quer que a gente sirva a ele de verdade, que ouça a palavra dele, que bota em prática aquilo que ele nos ensina, né? É isso que ele quer, que a gente viva na verdade dele, fale a verdade, prega a verdade, fale a palavra dele, porque você acha que Maria aqui, tudo que ela aprendeu, alguém tirou dela? Não, tá lá, tá dentro dela, tá guardado dentro dela, porque o que ela aprendeu foi diretamente de Jesus, o ensinamento de Jesus. Então ali para ela foi a melhor coisa, para ela foi o melhor momento. Como é que você vai perder um momento desse, que Jesus está na tua casa, na tua vida, Jesus vai te visitar, tá falando para você, te ensinando tantas coisas, te contando as maravilhas que ele faz, e você está preocupado em deixar um sofá bem arrumadinho, com as almofadas no lugar perfeito, e você está preocupado em fazer um café gostoso, e você está preocupado em fazer um almoço gostoso. Minha filha, quando Jesus chega, quando Jesus fala, deixa café lá no cantinho, deixa o sofá lá no cantinho, depois você volta lá para os teus afazeres, fica atento à voz de Deus, fica atento ao que Jesus está falando com você, fica atento àquilo que ele está ensinando para mim e para você da parte dele, porque se a gente perder, como é que a gente vai ter de Jesus? Olha, eu digo uma coisa a vocês, eu tenho as minhas preocupações, que todos nós temos. Eu passo também por tribulação, porque todo mundo passa, né? Eu tenho também os meus afazeres, mas na hora que é para estar fazendo as coisas de Deus, eu largo tudo lá. Depois eu resolvo. Quando é para estar aqui passando a palavra de Deus para a vida de cada um de vocês, né? Porque eu sei que o que Deus está me dando aqui para passar para vocês vai abençoar a vida de cada um. Vocês vão ser edificados, vai ser abençoado, né? Vocês vão ser tocados pela palavra de Deus. Se vocês estiverem atentos o que Jesus está falando através da palavra, vocês vão receber muito da parte dele. Mas se vocês ouvirem hoje e amanhã vocês jogar a semente fora, como é que vocês vão colher os frutos de vocês mais na frente? Então, quando a gente ouve de Deus, a gente guarda dentro de nós, para que ninguém tome e para que a gente aprenda cada vez mais as coisas de Deus, ouvir, fazer aquilo que ele nos ensina através da palavra. Aqui ele estava falando maravilhas para Maria, e eu tenho certeza que Maria ali ficou edificada, que Maria ficou maravilhada com as coisas de Jesus.
Olha, meus irmãos, quando alguém chega para falar de Deus para mim, eu fico maravilhada assim. Eu faço igual os discípulos. Para mim é assim, eu fico feliz quando alguém chega, né? Um vaso de Deus chega para mim falar algo que Deus falou para mim, que Deus tá falando isso, tá me ensinando isso. Eu fico atenta à voz de Deus. Eu não perco nada. Eu fico ali, ó, atento ao que Deus está me falando. Porque se a gente perder, né? Deus tá. Quando é que a gente vai ter uma outra oportunidade de Deus estar falando diretamente comigo e com você? Aqui Deus está falando com vocês através da palavra. Jesus aqui está falando através da palavra para cada um de vocês, né? Para aqueles que andam ansioso, andam enfadigado, para aqueles que deixam os afazeres tomar conta de você, aqueles afazeres que te impedem de você ler a Bíblia, aqueles afazeres que te impedem de orar, aqueles afazeres, aquelas ocupações que te impedem de fazer um jejum. A gente tem que dar preferência às coisas de Deus. Todos nós cuidamos da nossa casa, das nossas coisas, mas as coisas de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar é para Jesus, primeiro lugar é para Deus, para depois as outras coisas, né? Porque se você amanhecer o dia, meu irmão, e não buscar a presença de Deus, não entregar a tua vida nas mãos de Deus, o teu dia não vai ser bom. O teu dia se torna mal, se torna atribulado, se torna elevante, é uma coisa é outra. Então você já tem que amanhecer o dia ouvindo de Deus, falando com Deus, recebendo de Deus, entregando a tua vida a Deus, para que teu dia comece e termine bem, né? Porque tudo que começa bem, termina bem. Então, é assim que a gente tem que ser. Quando a gente tem o nosso momento de parar para ler a palavra, se dedicar, em buscar da parte de Deus ali um capítulo, um versículo, um livro da Bíblia, a gente tem que ter todo o tempo ali, ó. Porque através da palavra, Jesus fala conosco, né? Através de uma oração, a gente acho que orando 2 minutos, 3 minutos, ali é o suficiente. Você você faz uma hora, pede ao Senhor, ora ao Senhor, que Ele vai falar com você vai sentir dele. Mas se você não buscar, se você não orar, você não jejuar, né? O que é que você vai ter de Deus? Você vai ser aquele servo, mais um, que fala de Deus, prega a palavra, lê a Bíblia, mas nada aprendeu, mas Deus não falou, Deus não se revelou para você. Então você fica como se fosse um servo igual a Marta, para lá e para cá, mais preocupado com as suas preocupações do que com a palavra, do que receber de Jesus. Meus irmãos, com tudo isso que a gente vive no dia a dia, a tribulação, a ocupação, com tudo isso, eu também passo. Eu tenho meus afazeres, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, minha família para cuidar. Mas eu não perco o meu momento de estar com Jesus, de buscar a face do Senhor. No meu trabalho, eu tenho minha rotina de oração. Não importa onde eu esteja. Chegou o horário de eu orar, eu paro um pouquinho. Se eu não estou na minha casa para me ajoelhar, aonde eu estiver, eu paro um pouquinho, naquele momento ali que eu faço minhas orações quando eu estou em casa, se eu estiver na rua, se eu estiver num ônibus, se eu estiver num carro, se eu estiver num shopping, dependendo do horário, se for o horário que eu oro, que eu busco ao Senhor, porque é rotina para mim fazer isso. Então, eu paro um pouquinho, fecho meus olhos, converso ali com Deus, se eu não puder orar falando, porque eu posso estar no meio de muita gente, eu paro um pouquinho, medito ali com o Senhor em pensamento, falo com Ele, agradeço a Ele. Não importa, se eu estiver no meu trabalho, chegou no meu horário de orar, eu paro tudo, vou no meu cantinho, me ajoelho, faço minha oração. Se eu estiver no shopping, chegou meu horário de orar, eu vou, paro num instante, falo com Deus. Isso aí é rotina de oração. Isso aí é você não se deixar levar pelas coisas que você vai enfrentar no dia a dia. Porque se você não tirar as coisas de Deus como preferência na sua vida, no seu dia a dia, você vai deixando, vai passando, você vai deixando. Quando for ver, você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. Aí quando as coisas vêm para nós, uma enfermidade, um levante, uma situação difícil, a gente tá, né,
a Deus dará, como eu costumo falar. Não estamos revestidos do poder de Deus, a gente cai, qualquer coisa a gente está fraco. A oração, meu irmão, a oração é alimento para o nosso espírito. A busca com Jesus é um alimento que nos mantém de pé todos os dias. A oração é o nosso alimento diário, aonde a gente vai se fortalecer, aonde a gente vai enfrentar as coisas, mas vai enfrentar de pé, com sabedoria. Vai vir uma situação, você vai saber lidar, você não vai se atribular, você não vai ficar desesperado, porque você, o foco está em Jesus, porque você é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca. Então tudo ali você vai viver dentro da palavra, e assim a tua vida vai de vento em popa. Mas se você deixar a tribulação, as ocupações tomar o teu tempo para que tu não busque Jesus, daí a piorar. A tua vida só vai ser isso, a tribulação o tempo todo, perturbação o tempo todo, levante o tempo todo. E você vai estar como? Você vai estar revestida de alguma coisa? Não vai. E aí você não aguenta, não suporta. Quando vem qualquer coisa, você já está no desespero, você já não aguenta, você cai, daqui a pouco você está aí no chão. E é bom a gente buscar ao Senhor. Então, essa palavra fica, um despertar para nós que tem um dia muito ocupado. Tem gente que fala, meu dia é muito cheio. Meu dia é todo ocupado. Eu não tenho tempo. Tem sim. Se a gente programar o nosso tempo, ajeitar tudo no jeitinho certo, a gente consegue fazer tudo um pouquinho de cada coisa, né? Então, Deus é sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente não pode deixar Deus para depois, porque Deus sendo em primeiro lugar, as outras coisas vão tudo dar certo. O dia vai ser bem, as coisas que você fizer vai dar certo, mas se você deixar para buscar Jesus depois, imagine como não vai ser seu dia. Então não importa as suas ocupações, não ande atribulada, não ande afadigada, muito ocupada com muitas coisas, esquecendo de buscar Jesus, porque Ele é o único socorro que você tem. Porque na hora que a dor aperta, é por Deus que a gente chama. Na hora que a dor aperta, é por Deus que a gente grita por socorro. Então a gente tem que colocar Jesus nas nossas vidas em primeiro lugar, para depois as outras coisas. Aqui é uma palavra, para nós que no final de semana a gente tá mais leve, tá em casa, é para a gente tirar um tempo para orar mais, para jejuar mais, castigar um pouco essa carne, que a gente faz muita vontade a carne em muitas coisas, e aí a gente não tem às vezes coragem de abrir um jejum, porque a gente já fica pensando no que vai comer, já fica pensando no que vai beber, fica pensando que vai sair, que vai fazer isso. Tira esse tempo para estar mais perto de Deus, para jejuar mais, orar mais, se revestir mais do poder de Deus, porque a vida do cristão, a vida do servo de Deus é essa, é se alimentar de oração, se alimentar da presença de Deus. Esse tem que ser a preferência das nossas vidas, tem que ser a base de tudo. Esse tem que ser o nosso alimento diariamente. Senão a gente não suporta se a gente não buscar a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra de fé da parte de Jesus para vocês. Jesus falou ao teu coração nesta noite, porque comigo ele falou. Aqui eu também, tudo que Jesus me dá para falar para vocês, eu boto em prática para mim. Eu já fiz várias coisas hoje, mas o tempo, a hora de fazer as coisas de Deus tem que ser para Jesus. Não importa se eu fiquei ainda com alguma coisa para fazer, depois que eu cumpri com os meus compromissos, aí com Deus é que eu vou fazer as minhas coisas. Mas primeiramente Deus, depois as outras coisas. Que o Senhor continue falando ao coração de vocês. E não seja igual a Marta, que Jesus chegou na casa, em vez de estar aprendendo da parte de Deus, de estar ouvindo do Senhor, estava preocupada, foi em arrumar a casa. E a outra, que era mais sabida,
foi se enchendo da presença de Deus, buscando mais sabedoria da parte de Jesus, aprendendo mais com Ele. Então Jesus aqui está falando para cada um de vocês, escuta mais a voz dele. Ele sempre está falando com vocês. Fiquem atentos à palavra de Deus. Fique atento que Deus fala com cada um de vocês, porque Ele fala, todo dia Ele fala conosco, através da palavra, através de um vaso, Ele fala. Ele sempre está falando. Aqui mesmo Ele está falando para mim e para você, para que a gente não andeis enfadigada, não andeis ansiosa, para buscar mais dele, para ouvir mais dele, para sentir mais a presença dele. Ele disse que o que ela aprendeu, Maria aprendeu, foi a melhor coisa e nunca vai ser tirado dela. Então o que Jesus te dá, o que você aprende da parte dele, aquilo que ele te ensina, aquilo que ele fala para você, ninguém nunca vai tirar de você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fica com Deus.